Olá, meu nome é Luiz Helena, eu sou médica pneumologista pela Unifesp UPM, trabalho também no Hospital do Coração e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre tabagismo. Em 1492, quando Cristóvão Colombo descobriu as Américas, foi o primeiro registro que nós tivemos de usuários de tabaco. Quando as caravelas chegaram às Américas, eles descobriram populações indígenas que já usavam o tabaco na forma fumada. E foram então os primeiros europeus a ter contato com o tabaco. De lá, os europeus tiveram um pouco de contato com o tabaco, sim, principalmente aqui nas Américas, com a importação do tabaco das Américas para a Europa, mas ainda era uma coisa muito restrita às elites europeias, principalmente porque era um produto muito caro, era produzido em pequena escala. No século XIX, isso mudou. Mudou porque, junto com a Revolução Industrial, foi criada a primeira máquina a enrolar o cigarro. Então, ele pôde ser produzido de forma industrial. E assim, então, difundido por toda a Europa e, consequentemente, por todo o mundo. Em 1880, na década de 1880, o tabaco, o cigarro, ele era comercializado, inclusive, como um produto medicinal. E é interessante a gente notar que os anúncios colocavam o cigarro como uma medicação para bronquite, para asma, o que para nós hoje é um absurdo, mas na época era assim que ele era considerado, uma medicação para tratar bronquite e asma. E o cigarro continuou a se difundir pelo mundo, principalmente durante as grandes guerras. Na Primeira Guerra Mundial, tem até um relato de um general americano que fala: se você me pergunta o que nós precisamos para ganhar a guerra, eu respondo tabaco, tanto quanto balas. O cigarro foi tão indispensável quanto a ração diária. Esses foram os 3 motivos para deixar a moral das tropas elevada. Desde a década de 1920, começam a surgir algumas evidências de que o cigarro ele causa males à saúde. Porém, a indústria do cigarro já começa a investir pesadamente em propaganda, inclusive aliciando médicos para fazerem propagandas a favor do cigarro. Aqui você vê 2 exemplos, o primeiro em vermelho bastante conhecido, muito ilustrativo, né, de um médico oferecendo cigarros, e no outro exemplo, inclusive, o médico oferecendo cigarros a um paciente internado, né, mais uma vez tentando mostrar o cigarro como algo benéfico. Porém, as evidências continuam a se acumular de que o cigarro causa males à saúde. E por conta disso, a indústria de cigarros começa a utilizar de algumas artimanhas para tentar dissociar o cigarro das evidências científicas que vêm aparecendo sobre os males que ele causa. São criados assim os cigarros com filtro. E o filtro, então, sendo colocado em propagandas como algo que evitaria o principal sintoma que ele tinha sido associado, que era a tosse. Então, os cigarros com filtro seriam menos maléficos à saúde. Então, a indústria do cigarro continua se reinventando e tentando passar por cima das evidências que são apresentadas. Mais uma vez, as evidências continuam se acumulando, mas Hollywood tem um papel importante em manter a indústria do cigarro no seu auge. E o cigarro como algo que a população entende como refinado, como sexy. E aí a gente tem, então, alguns exemplos, como Humphrey Bogart, em 42, atriz do seriado I Love Lucy, fazendo propaganda de cigarro, especificamente para Philip Morris, e conhecido, né, Audrey Hepburn em Bonequinha de Luxo, um filme que ficou icônico. Porém, em 1964, houve o primeiro relato oficial do Surgeon General Report on Smoking and Health, que colocou todas as evidências de que o cigarro causava males à saúde em papel. E aí, a partir de então, todos os médicos nos Estados Unidos foram proibidos de fazer propagandas para o cigarro. E em 1970, mais uma vez a indústria tentando se reinventar contra as evidências que são apresentadas, criou os cigarros light, que eram cigarros que eles eram propagandados como algo também que faria menos mal, porque teria menos nicotina. Então, essa propaganda da década de 70, mostrando aí a propaganda sobre os cigarros light. De lá para cá, muitas coisas evoluíram. Então,
a proibição da propagandas em rádio e em TV, isso não só nos Estados Unidos, como também aqui no Brasil. Como eu falei, hoje as indústrias de cigarro são proibidas de mostrar o seu produto como algo benéfico, como algo que seria sexy ou que seria interessante de algum ponto de vista. E existe uma propaganda pesada contra o uso do cigarro. E isso vem tanto das sociedades médicas quanto do governo. E isso, na verdade, é uma parceria entre essas entidades e que tem dado muito certo. Então, a gente vê aqui alguns exemplos, né? Be careful not to cut your stoma, ou seja, cuidado para não cortar o seu estômago durante a fazer a barba. Aí você vê nas propagandas, essa aqui é da esquerda, em que você tem um senhor com traqueostomia sendo acompanhado pela família. Isso é uma propaganda que é vista no maço de cigarro, né? E hoje em dia é proibido fumar em todos os locais fechados, né? Isso também foi uma grande conquista. Graças a isso, o que a gente tem visto é uma redução muito importante do tabagismo. Então, como que é a situação atual? O tabagismo, primeira coisa, o tabagismo é uma doença. A gente não pode tratar o tabagista como alguém que não tem vergonha na cara. Não é isso. O tabagismo é uma doença. Inclusive, ele tem CID. Aproximadamente 1,25 bilhão de tabagistas existem hoje no mundo. E é interessante saber que na fumaça do cigarro já foram isoladas mais de 4.000 substâncias. Inúmeras delas nocivas, cancerígenas. Mas só a nicotina causa dependência. Hoje em dia, são em média 5,5 milhões de fumantes e 600 mil não fumantes que morrem prematuramente todos os anos por causa do consumo do cigarro. No século XX, estima-se que tenham sido 100 milhões de mortes relacionadas ao cigarro. E pior, no século XXI, estima-se que esse número suba para 1 bilhão, apesar de todos os esforços das sociedades médicas e governamentais. Então, quando a gente pensa em cigarro, automaticamente a gente pensa em enfisema, né? Que inclusive foi a causa de morte do cowboy da Marlboro. Mas a gente tem outras doenças que também são causadas pelo cigarro ou estão relacionadas ao cigarro. Na verdade, existem aproximadamente 50 doenças, obviamente nós não vamos falar de todas elas, a gente vai dar alguns exemplos, mas são 50 doenças que estão diretamente relacionadas ao uso do cigarro. Também para conhecimento geral, a atriz do seriado I Love Lucy morreu de aneurisma de aorta. Aqui a gente tem um outro exemplo, fibrose pulmonar, também causada pelo cigarro. E aqui outras doenças, insuficiência renal crônica, síndrome coronariana aguda, AVC, neoplasia de pulmão, neoplasia de laringe. Então, uma série de doenças que obviamente são graves, são doenças que diminuem a expectativa de vida da população. E qual que é a situação atual no Brasil? Então, como eu falei, felizmente, pela ação das sociedades governamentais, pelas sociedades médicas e também por conta da mídia, o que a gente vê é uma redução importante da prevalência de tabagismo no Brasil. Em 89, era aproximadamente 32% da população que fumava. Em 2012, isso já chegou a 11%. Então, aqui, só fazendo uma comparação nesse estudo do Lancet, fazendo uma comparação da prevalência de tabagismo no Brasil com outros países, inclusive com os Estados Unidos, com o Reino Unido, com outros países da América Latina, México, Uruguai, a gente vê que o Brasil é um dos países com a menor prevalência de tabagismo entre todos estes. Existe um programa do governo chamado Vigitel, em que eles fazem pesquisas por telefone com a população, com uma amostra representativa da população brasileira. E o que a gente vê no Vigitel de 2013, também a redução gradual do consumo do cigarro. Então, o que a gente vê de 2006 a 2013, representado nesse gráfico, é que eram 15,7% da população em 2006 e em 2013 11,3% da população fumava. E essa mesma tendência de queda é vista entre homens e mulheres. Como nós sabemos, os homens têm um padrão de fumar mais
em termos de quantidade de cigarros, e eles têm prevalência maior de tabagismo entre homens do que entre mulheres. Isso também é visto aqui no Vigitel, mas nos dois casos, nos dois sexos, existe uma queda progressiva do número de tabagistas. A prevalência de fumantes com consumo de 20 ou mais cigarros por dia, ou seja, de um maço ou mais por dia, também tem visto uma tendência de queda. Isso tanto na população geral, quanto na população de homens e de mulheres. Mais íngreme, inclusive, nessa população de homens. E aqui, com um comparativo entre as capitais do país, a gente vê que as capitais em que mais se fuma são Porto Alegre e São Paulo. Em que menos se fuma é Palmas. Até aí estava tudo indo muito bem. O cigarro, então, estava sendo combatido com eficácia, porém, surgem alguns tropeços na história. E o nosso tropeço recente é o cigarro eletrônico. Então, esses aqui são alguns exemplos de cigarros eletrônicos, né? Eles vêm, geralmente eles têm esse formato e esse aspecto de um cigarro normal, mas ele tem uma bateria, e essa bateria ela tem que ser carregada com carregadores específicos para cada marca de cigarro eletrônico. Essa bateria faz com que esse cartuchinho que é introduzido dentro do cigarro, a substância dentro desse cartucho, então seja vaporizada. E aí a pessoa consegue tragar essa substância. E a gente tem, o que é inclusive muito perigoso, esses cigarrinhos aqui, cigarros eletrônicos, eles podem ser feitos coloridinhos, eles podem ser feitos com gosto, com sabor diferente, né, com aromas diferentes. E isso é um grande problema porque atrai jovens e atrai crianças. Então, hoje em dia, esse é um mercado que tem 2,5 milhão de usuários apenas nos Estados Unidos. Foi uma indústria que gerou 2 bilhões em vendas só em 2013. No Brasil, os cigarros eletrônicos são proibidos pela Anvisa. Porém, o que a gente vê são notícias ainda como essa. Apesar da proibição, o cigarro eletrônico se dissemina em São Paulo. Obviamente de forma ilegal, mas com muitas pessoas usando. E qual que é o problema disso? A gente não sabe a segurança do cigarro. É como essa médica coloca. Mesmo com concentrações menores, né, de produtos tóxicos, que possivelmente a gente vai ver que eles de fato têm concentrações menores de produtos tóxicos, a gente não sabe o impacto disso na saúde. E esse não é um problema só do Brasil. Nos Estados Unidos, o CDC emitiu um alerta. Emitiu um alerta porque entre 2011 e 2012, o número de estudantes de colegial e de ensino primário que experimentaram cigarros eletrônicos, sem nunca ter experimentado cigarros comuns, dobrou entre 2011 e 2012. Foram 160 mil adolescentes que provaram cigarros eletrônicos sem nunca ter provado um cigarro comum. Então, o que a gente acredita é que isso possa ser, no futuro, uma porta de entrada, inclusive, para o uso de outros produtos relacionados ao tabaco, inclusive o cigarro comum. E esse também é um problema visto na Europa. Aqui, um exemplo na Inglaterra, mostrando que entre a prevalência de usuários de cigarros eletrônicos entre tabagistas de cigarro comum e pessoas que tinham parado de fumar. E é interessante que mesmo essas pessoas que pararam de fumar, elas vêm mostrando um uso progressivo dos cigarros eletrônicos. Então aqui em verde a gente vê pessoas que usam os cigarros eletrônicos eventualmente, e aqui pessoas que usam diariamente os cigarros eletrônicos, já com uma condição então de dependência. E as duas linhas vêm em tendência de ascensão desde 2011. E a gente tem motivo então para se preocupar? Sim. Não existe atualmente regulamentação para a produção dos cigarros eletrônicos. São inúmeras fábricas, muitas delas inclusive na China. O primeiro cigarro eletrônico, inclusive, foi produzido na China. São inúmeras fábricas que não definem exatamente o que elas colocam dentro dos seus cigarros eletrônicos. Então não existe uma regulamentação, não existe uma padronização do que é colocado dentro de cigarros eletrônicos. Neste estudo, publicado no Tobacco Control em 2014, eles pegaram
uma marca específica de cigarro eletrônico e foram então analisar quais eram as substâncias que tinham sido encontradas na fumaça produzida pelo cigarro eletrônico. E eles encontraram uma série de toxinas que são carcinógenos, que também são encontrados no cigarro comum. Porém, nos cigarros eletrônicos, a quantidade, a concentração dessas substâncias, ela foi bem menor do que nos cigarros comuns. É pra gente ficar tranquilo? Não, a gente não sabe qual que é o nível seguro de uso dessas substâncias. Então a gente realmente não pode, neste momento, orientar o uso de cigarros eletrônicos ou a troca de cigarros comuns por cigarros eletrônicos. Além disso, foram avaliados os efeitos do cigarro eletrônico agudamente sobre a função pulmonar. O que foi visto? Não houve efeito agudo sobre o VF1, sobre a CVF, sobre a relação VF1 sobre CVF. Porém, houve uma redução da fração expirada de dióxido nítrico e houve um aumento de 18% na resistência de vias aéreas, ou seja, não é uma substância também completamente inócua em termos de efeitos agudos sobre as vias aéreas. Outros efeitos agudos que foram vistos já com o uso dos cigarros eletrônicos: irritação ocular e de vias aéreas, principalmente pelo uso do propileno glicol, náuseas e vômitos, taquicardia e palpitações, e há também relatos de explosão de cigarros eletrônicos. São poucos, eu tenho conhecimento de 2, um deles pelo uso de carregador errado, ou seja, não usar o carregador específico da marca de cigarro, daquele cigarro eletrônico. Isso pode causar um curto-circuito na bateria e o cigarro explode. Esse trabalho foi publicado, foi mostrado no Congresso Europeu de Pneumologia em 2014. Não tenho conhecimento de que ele tenha sido publicado até o momento, mas foi a primeira vez que foi mostrado que o uso da nicotina inalada é capaz de causar danos ao pulmão. O nosso conhecimento, a nossa interpretação até o momento era de que a nicotina por si não seria um problema, a não ser pelo fato dela causar a dependência, mas que ela não seria lesiva para o pulmão. E que a lesão pulmonar que a gente vê nos pacientes tabagistas seria pelas outras 4.000 substâncias que são inaladas junto com a nicotina. Porém, nesse estudo experimental, foi com ratinhos, que eles dividiram 6 ratinhos em grupos, um que inalava um placebo, outro que inalava a fumaça do cigarro eletrônico completa, o outro grupinho inalava só o veículo dessa fumaça, sem nicotina, e o outro grupinho inalava só nicotina. O que foi visto? Que a nicotina por si era capaz de causar enfisema, enquanto que o placebo e o veículo não eram capazes de causar enfisema, pelo menos em 4 meses de estudo com ratinhos, ou seja, só um estudo experimental com duração curta de 4 meses, tá? Mas, então isso foi um alerta, inclusive que talvez o uso da nicotina inalada, apesar de ser interessante no sentido de que é a forma mais rápida da nicotina chegar ao sistema nervoso central, é pela inalação, ela pode ser prejudicial, causando enfisema. Além desses alertas, né, que essas pesquisas vêm mostrando dos efeitos dos cigarros eletrônicos, efeitos nocivos dos cigarros eletrônicos, algumas outras pesquisas foram colocadas também em andamento no sentido de avaliar se o cigarro eletrônico seria uma forma de levar o paciente a parar de fumar, né? Então, trocar o cigarro comum por um cigarro eletrônico que teria substâncias tóxicas em menores quantidades, mas como uma forma de levá-lo à cessação do tabagismo. Esse aqui é um exemplo desses estudos, mostrando que foi publicado no PLOS ONE, mostrando que então, esses 3 grupos, né, cada um com 100 indivíduos, foram randomizados, né, para receber um grupo, um cigarro eletrônico com 7,2 mg de nicotina, e depois, mais uma vez, 7,2 mg de nicotina, isso por 6 semanas, para depois interromper completamente o uso.
Um outro grupo com uma redução gradual da quantidade de nicotina, 7,2 miligramas, para depois, na quarta semana, reduzir para 5,4 miligramas e depois cessar o uso. E no terceiro grupo, um placebo do cigarro eletrônico. E o que foi visto? Que os pacientes do grupo A e do grupo B, que eram os pacientes que receberam o cigarro eletrônico, mas o grupo A com concentração de nicotina de 7,2 por 6 semanas e o grupo B com redução gradual da nicotina, eles de fato, ao longo das primeiras semanas, tiveram uma queda importante no uso do cigarro, na quantidade de cigarros fumados por dia, comparado ao placebo. Porém, em um ano não houve mais diferença. Ou seja, essa terapia não se mostrou muito eficaz na cessação de tabagismo a longo prazo. E é isso aqui que é mostrado também pela quantidade de CO exalado, ou seja, era uma medida de abstinência do cigarro. E também por essa medida o que a gente vê é que existe uma queda inicial importante do monóxido de carbono exalado, para depois, por volta da semana 12, já não haver mais diferença nenhuma entre os grupos e essa ausência de diferença se mantém até um ano, que era o segmento do estudo. Nesse outro estudo, também publicado no Lancet, eles fizeram 3 grupos, um com cigarros eletrônicos de 16 miligramas, um outro com adesivos de nicotina de 21 miligramas e um outro um placebo de cigarros eletrônicos. E foram 657 indivíduos que também foram seguidos por 6 meses. E o que foi visto? Houve de fato uma redução do consumo maior do que 50%, que foi maior essa redução no grupo que usou cigarros eletrônicos, ou seja, foi 57% de redução de consumo no grupo cigarros eletrônicos, 41% no grupo PET de nicotina e 45% no grupo placebo. Porém, não houve diferença em termos de abstinência em 6 meses. Ou seja, cigarros eletrônicos não foram diferentes de placebo ao longo de 6 meses. Com essas evidências de que existem substâncias tóxicas cancerígenas nos cigarros eletrônicos, ausência de regulamentação sobre o conteúdo dos cigarros eletrônicos e a ausência de evidência de que os cigarros eletrônicos sejam uma boa alternativa para parar de fumar, as sociedades de pneumologia do mundo, a Sociedade Europeia, a Sociedade Americana, emitiram então um statement no ano passado falando que a posição delas é precaução, que os cigarros eletrônicos devem ser restritos ou banidos até que maiores informações sobre a sua segurança estejam disponíveis. Então, nesse momento, o que a gente precisa fazer para ajudar uma pessoa que para de fumar? Entender por que ela fuma. Então, por que uma pessoa fuma? Ela fuma por prazer, ela fuma por hábito e ela fuma por dependência. Porém, prazer seria geralmente que os fumantes colocam, como os cigarros que trazem mais prazer para eles. O primeiro cigarro da manhã, o cigarro pós-almoço, Então, se a gente fosse contar os cigarros que causam prazer, não deveriam passar de 5 a 7 por dia. O de hábito são aquelas situações automáticas. Então, a pessoa senta na frente do computador e pega um cigarro. Geralmente, as pessoas que fumam muito, elas fumam de fato por dependência. 40% dos fumantes tentam parar de fumar pelo menos 2 vezes por ano. E existem benefícios para parar de fumar? A gente sabe que existe, é lógico que eles existem. O que a gente precisa é falar para eles quais são os benefícios. E o que a gente vai colocar como benefícios para essas pessoas? Redução gradual do risco de neoplasias, ou seja, em 20 anos de cessar do tabagismo, o risco de câncer de pulmão para esse ex-fumante se torna igual ao da população geral. A redução gradual do risco cardiovascular. Então, mais uma vez, passados 10 a 15 anos da cessação do tabagismo, o risco cardiovascular desse ex-fumante se torna igual ou semelhante ao da população geral.
Existe melhora dos sintomas respiratórios, obviamente, incluindo hiperresponsividade brônquica. Você tem um declínio menos acentuado da função pulmonar, então é clássica a imagem, o gráfico da função pulmonar em declínio do fumante. Quando ele para de fumar, a velocidade desse declínio se torna menor. E existe um aumento da expectativa de vida em qualquer idade que se pare de fumar. As pessoas ganham, mesmo idosos, mesmo acima dos 60 anos, ganham assim, em média 5 anos de vida. Então, como que a gente vai orientar a cessação do tabagismo? Existe essa recomendação das 5 etapas fundamentais, são os 5 As. Então, ask, pergunte. Pergunte se o paciente fuma. Advise, aconselhe. Aconselhe a parar de fumar. E aí a gente vai usar como os nossos argumentos essas coisas que eu falei para vocês, os riscos do tabagismo e os benefícios de você cessar o uso do cigarro. Assess, avalie a motivação para parar de fumar. A gente vai ver nos próximos slides como que a gente vai avaliar essa motivação. Assist, auxilie no processo de cessação de tabagismo, que também a gente vai ver quais as medidas que a gente tem para ajudar esse fumante. E arrange, siga esse paciente, não abandone o paciente, porque ele vai precisar da sua ajuda. Então, como eu falei, a gente precisa avaliar qual que é o estágio de motivação desse paciente para parar de fumar. Então, existem alguns estágios de motivação: pré-contemplação, contemplação, preparação e ação. O paciente em pré-contemplação, que a gente chama de paciente pré-contemplativo, é o paciente que não vê o cigarro como um problema, ele não está disposto a parar de fumar, e se você ficar insistindo, ele simplesmente não vai voltar no seu consultório, porque ele realmente não vê como um problema. O estágio contemplativo é o paciente que entende que é um problema, que a maioria dos pacientes tabagistas, inicialmente, ele entende que aquilo é um problema, ele sabe os riscos que ele corre, mas ele ainda não consegue parar de fumar. Ele ainda não tem coragem para parar de fumar. Então é um estágio de ambiguidade. Esse paciente é o paciente que você tem que tentar levá-lo para outros estágios, que é o estágio seguinte de preparação e de ação. Esse paciente a gente tem como convencê-los a parar de fumar. O estágio de preparação. A preparação é o paciente que ele sabe que o tabagismo é um problema, ele inclusive já está tentando reduzir o uso, por conta própria muitas vezes, mas ele ainda não conseguiu parar. Mas ele toma medidas no seu dia a dia com essa finalidade. E o estágio de ação é o paciente que decide parar de fumar. E a gente vai ver como que isso é feito. A partir do momento que ele para de fumar, ele entra em um dos dois estágios. Ele pode continuar sem fumar, e é o estágio de manutenção, que dura muitos anos. Ou ele pode ter uma recaída. Recaídas acontecem. Isso é normal. Muitas vezes os pacientes precisam de 5, 6 tentativas. E isso é normal. E a gente não pode abandonar o paciente nessa hora. A gente tem que mostrar para ele que ele consegue, que ele não está sozinho. Então, quais são as medidas que a gente vai tomar em cada um desses estágios? Obviamente, a abordagem do paciente vai ser completamente diferente. Então, no pré-contemplativo, como eu falei, no paciente que não vê o cigarro como um problema e não quer parar de fumar, você vai informar brevemente sobre os riscos de seguir fumando. Brevemente, porque como eu falei, se a gente fica insistindo demais, esse paciente é o paciente que não volta no seu consultório. Você vai encorajar a cessação de tabagismo e vai se colocar à disposição. Se ele mudar de ideia, se ele quiser ajuda, você está lá. Contemplativo, então o paciente que entende que o cigarro é um problema, entende os riscos de seguir fumando, porém ainda não tem coragem de parar de fumar, principalmente sozinho. Então você vai discutir com o doente de forma mais aprofundada os riscos de fumar e os benefícios de parar, então uma forma de encorajamento. Vai encorajar a cessação de tabagismo e medidas de redução do consumo. Então muitas vezes esses pacientes eles não conseguem ou eles não querem parar de vez. Inicialmente. Então você vai tentar fazer com que eles pelo menos reduzam a quantidade de cigarros que fumam.
E aí você vai ter que orientar algumas estratégias. Por exemplo, se ele fuma dentro de casa, orientar que não fume mais dentro de casa, que ele tenha que sair de casa para fumar. No trabalho isso já não é possível, né? Então, orientar também que esse paciente evite situações gatilho ou que esteja mais alerta à presença de situações gatilho. Então, se ele senta no computador e pega um cigarro, porque o cigarro já está naquele lugar que ele costuma deixar, ele muda o cigarro de lugar, para evitar que ele acabe fumando por uma situação gatilho, por um hábito. E, mais uma vez, vai se colocar à disposição do doente. O estágio de preparação, o paciente que já reduziu o consumo, muitas vezes por conta própria, você vai escolher então uma data para parar de fumar. Isso é muito importante. Não se pode deixar o fumante, um dia eu paro. Esse tipo de pensamento não pode acontecer, não nessa fase de preparação. Nessa fase em que ele já reduziu o cigarro, você tem que estipular meta. Mas metas, obviamente, que sejam passíveis de serem cumpridas, né? Então, não adianta ele falar, não, hoje eu já não fumo mais. Ele tem que pensar nas consequências disso. Muitas vezes é melhor você falar, marque uma data e, a partir dessa data, tudo que for relacionado ao cigarro tem que sumir de casa. Ou seja, o cinzeiro tem que ir embora, o isqueiro tem que ir embora, nada que faça parte do ritual do fumo pode ficar dentro de casa. Tem pacientes que inclusive usam essa data como um ritual. Tem gente que enterra o maço de cigarro junto com o isqueiro, junto com o cinzeiro. Isso é variável. O que tem que ser feito é ser marcado um dia e a partir desse dia nada mais desses apetrechos que são do uso do ritual do fumo podem existir dentro de casa. O que a gente orienta também é que nesse dia seja feita uma mudança. Se existe, por exemplo, um local da casa onde ele costumava fumar, que ele reorganize esse local da casa, que ele reorganize esse ambiente, mude a cadeira, a poltrona de lugar. No local onde ficava o cinzeiro, ele coloca uma foto da família para ajudá-lo, motivá-lo a continuar sem fumar. Né? Então, assim, são algumas orientações que a gente pode fornecer ao paciente para ajudá-lo nesse momento, porque não é fácil parar. E a gente sabe que não é fácil. Então, nesse momento, a gente também pede que exista um apoio da rede de amigos, um apoio da família para esse paciente que quer parar. Muitas vezes esse fumante, ele é casado com outro fumante. Então, tem que existir uma colaboração, tem que existir a compreensão de familiares, de amigos, de que não vão poder fumar perto desse paciente que está tentando parar, né? Inclusive um suporte no sentido de que no início eles podem ficar um pouco mais irritados, isso pode acontecer, então tem que existir de fato uma compreensão. Evitar situações, a partir de então evitar toda e qualquer situação gatilho. Então, se ir tomar uma cerveja é uma situação gatilho para pegar um cigarro, evite nesse período, principalmente no início, de ir tomar a cerveja naquele local, né? Então, todas essas situações gatilho devem ser controladas. Se a questão de ter alguma coisa na boca, de pegar alguma coisa na mão é o problema, não deixe ele ficar comendo balinhas, porque comer balinhas vai fazer ele engordar. Se for uma mulher, ela vai voltar a fumar porque ela engordou. Então a gente orienta algumas outras coisas que não engordem tanto e que ajudem nessa questão comportamental, né? Então, deu vontade de fumar? Toma um gole d'água, come uma cenoura, mas não pega um doce. Como eu falei, então, na fase de ação, são essas coisas que a gente vai ter que fazer. Segmentos para prevenir recaídas, aliviar os sintomas de abstinência. Então, além dessas medidas comportamentais que eu falei, a gente vai poder lançar mão de medidas farmacológicas, que a gente vai falar um pouquinho adiante. Na fase de manutenção, sempre que o paciente voltar no seu consultório, você vai reforçar os benefícios de parar de fumar, vai identificar situações de risco para recaídas, né, essas situações gatilho, orientando o seu paciente novamente a evitá-las.
e então vai resolver os problemas que esse paciente te trouxer. E como eu falei, caso haja recaída, ofereça apoio e mantenha a esperança. Não coloque a culpa no paciente. É difícil parar de fumar. E esse paciente, se ele não consegue e você dá uma bronca nele, esse paciente vai se sentir desmotivado e não vai ter uma nova tentativa. Você precisa motivá-lo, você precisa falar que ele não está sozinho, que ele não foi a única pessoa que teve recaída, que isso é comum e que ele, se ele conseguiu parar uma vez, significa que ele consegue parar outra. E vai rever e retomar todo o processo, identificando quais foram os gatilhos, quais foram os motivos que levaram à recaída. O segundo passo, o primeiro passo que eu falei, então, foi avaliar o grau de motivação para parar. O segundo passo é a gente avaliar o grau de dependência. Como eu falei, a nicotina é a única das 4.000 substâncias que são encontradas na fumaça do cigarro que causam dependência. E como é que isso funciona? A nicotina chega rapidamente, pela via inalada, ela chega rapidamente ao sistema nervoso central, se liga a receptores nicotínicos no sistema nervoso central, e esses receptores nicotínicos, eles vão fazer com que seja desencadeado um processo de neurotransmissão com liberação de dopamina no núcleo accumbens. E essa dopamina, não só a dopamina, mas outros neurotransmissores também, mas principalmente a dopamina, e essa dopamina no núcleo accumbens vai gerar a sensação de prazer. Então é esse o motivo da dependência causada pelo cigarro. O CID-10 define dependência como 3 ou mais desses 6 quesitos. Então, forte desejo ou compulsão, dificuldade de controlar o comportamento de consumo, síndrome de abstinência com a retirada, e isso a gente vê com muita frequência mesmo, né? A gente vê os pacientes, quando eles param de fumar, principalmente sem auxílio, eles têm dor de cabeça, eles ficam nauseados, ficam irritados, né? Isso são sintomas de síndrome de abstinência. Tolerância e consumo crescente, ou seja, para você ter o mesmo prazer que você tinha com um cigarro, você começa a precisar de 2 cigarros, 3 cigarros, né? Então você tem tolerância e aumento do consumo. Você tem abandono progressivo de prazeres e interesses alternativos, principalmente com as medidas do governo e as medidas das sociedades médicas, impedindo o uso do cigarro em locais fechados. O fumante extremamente dependente, ele evita então de ir para esses lugares, ele evita de ir em restaurantes, ele evita de sair por um tempo prolongado e ficar em locais fechados que ele não vai poder fumar, né? Você tem persistência do uso a despeito de consequências nocivas. Então você continua usando a substância, mesmo sabendo que ela está te fazendo mal, que ela potencialmente vai fazer mal para você. No caso do cigarro em específico, a dependência ela pode ser mensurada usando essa outra escala. A definição que eu mostrei anteriormente, ela serve para dependência de qualquer substância. Seja cigarro, seja maconha, seja cocaína, seja qualquer substância. O teste de Fagerström, ele foi desenvolvido para quantificar a dependência do cigarro, né? Então, você tem aí 6 perguntas, cada uma com algumas alternativas, e a depender da alternativa escolhida, existe uma pontuação para cada uma delas. Você soma essa pontuação, e caso a somatória seja 0 ou 2, a dependência é muito baixa. 3 ou 4, a dependência é baixa. 5, dependência média. 6 e 7, dependência elevada. 8 a 10, a dependência muito elevada. E isso é importante para a gente, porque dependendo do grau de dependência, a gente vai ter diferentes abordagens terapêuticas. Então, como que você vai abordar agora esse paciente? Você identificou qual que é o grau de motivação, você identificou o grau de dependência e você agora quer orientar a cessação do tabagismo se for, por exemplo, um paciente que esteja em fase de contemplação, um paciente em fase de preparação. Como é que você vai fazer isso? Então, é importante, terapia cognitivo-comportamental. Existem inúmeras evidências de que a terapia cognitivo-comportamental
ela de fato auxilia na cessação de tabagismo. Ela é complementar à terapia farmacológica e ela aumenta o sucesso da terapia farmacológica quando feita em conjunto. Qual que é o objetivo da terapia comportamental? É dar conhecimento ao paciente e mudar o comportamento dele. São sessões individuais ou podem ser em grupos. O grupo é interessante porque eles dividem experiências, né? Então são vários pacientes tentando parar de fumar e eles dividem quais têm sido as dificuldades deles, uns ajudam os outros. É bastante interessante o grupo. Tem que ser feito com uma certa periodicidade. Então, o que é feito normalmente? Existem encontros semanais durante 4 semanas. Depois os encontros se tornam quinzenais no mês seguinte. E a partir de então, são encontros mensais até 1 ano. A orientação é uma orientação contínua, como eu falei, discutindo sobre as dificuldades enfrentadas por cada um. E é importante praticar a empatia, como eu falei, você nunca vai falar para o paciente que a culpa dele não conseguir fumar é dele, ou nunca vai dar a entender isso para o paciente. Você tem que sempre se mostrar à disposição, querendo ajudá-lo, mas entendendo a dificuldade que ele passa. Proporcionar liberdade de escolha, isso é importante também. São todos adultos, são todas pessoas que conseguem decidir por conta própria. Então você não pode forçá-lo a fazer uma coisa que ele não quer, né? Então a gente parte do princípio que existe o livre-arbítrio. Nós estamos lá para ajudá-lo, mas a escolha final é dele. E estabelecer metas alcançáveis e realísticas. Então não adianta o paciente que estava fumando 1 maço por dia falar, hoje eu não fumo mais. Provavelmente ele não vai conseguir, ele vai ter recaída, né? Então a gente vai estabelecer metas realísticas, a gente vai ajudar nesse processo de cessação. Terapia medicamentosa. Quais são as indicações absolutas de você usar terapia medicamentosa na cessação de tabagismo? Segundo o Instituto Nacional do Câncer. Então, consumo maior do que 1 maço de cigarro por dia. Primeiro cigarro consumido em até 30 minutos após acordar e consumo maior ou igual a 10 cigarros por dia. Pontuação no teste de Fagerström maior do que 5. Tentativas prévias de parar de fumar apenas com terapia cognitivo-comportamental. Essas são as indicações absolutas. Porém, o que é feito nos Estados Unidos? Todos os pacientes que fumam de forma rotineira, não uso eventual, então todos os pacientes que fumam diariamente de forma rotineira são candidatos sim à terapia medicamentosa. E a depender do grau que ele tiver de dependência pelo teste de Fagerström ou por outros testes que também são disponíveis, no Brasil a gente usa mais o Fagerström, você vai usar terapia farmacológica mais potente ou menos potente. E, na verdade, na rotina de consultório, é prudente que todo paciente fumante que queira parar de fumar, você ofereça a ele alguma terapia farmacológica para evitar efeitos colaterais, para evitar os efeitos adversos, evitar a síndrome de abstinência, que vão ser coisas que vão fazê-lo eventualmente a ter uma recaída. Então, a terapia de reposição de nicotina. A vantagem, ela é barata, ela quebra a associação entre o ato de fumar e o prazer da nicotina, porque ele está tendo o mesmo prazer da nicotina sem ter que fumar o cigarro. Então, são algumas vantagens da terapia de reposição. A desvantagem, tem alguns pacientes que mantêm o uso do PET de nicotina por anos, né? Mas isso não é necessariamente uma desvantagem, mas pode ser que ele realmente seja mais prolongado o uso do que com outras substâncias. Contraindicações. Então, síndrome coronariana aguda, AVC ou arritmia recentes. Recentes, quanto tempo? 2 meses, 3 meses. Então, como é que a gente usa o adesivo de nicotina? Tem que trocar a cada 24 horas. Isso é importante. Tem que ter alternância de sítios. Geralmente a gente pede para colocar em sítios cobertos, né? Então, usa nessa região do tórax, mais coberto, usa na região do deltoide, usa na região escapular,
né? Então, assim, mas tendo alternância de sítios. Mesmo fazendo alternância de sítios, alguns pacientes podem ter reações de hipersensibilidade local, pode ter prurido. Em alguns casos, esse prurido é até realmente incontrolável e aí a terapia tem que ser suspensa. Mas na maioria dos casos, o prurido e a vermelhidão inicialmente ocorrem e depois vão reduzindo ao longo do tempo de uso. Concentração plasmática, ela fica estável por mais ou menos 16 horas. Mas, como falei, a orientação é trocar a cada 24 horas. E a posologia, como é que a gente orienta? Os adesivos de nicotina, eles vêm com concentrações específicas. Então, a gente tem adesivo de 21, a gente tem adesivo de 14 e adesivo de 7 mg de nicotina. Qual que é a orientação? Você usar o de 21 por 4 semanas, usar 14 por 4 semanas e usar o de 7 por 4 semanas. E aí, em princípio, você poderia parar de usar o adesivo de nicotina. Logicamente, quando o paciente começa a usar o adesivo de nicotina, ele tem que parar de fumar, senão você está dando mais nicotina para ele do que ele vai precisar. Uma outra alternativa, em termos de terapia de reposição de nicotina, é a goma de nicotina. Ela pode ser tanto uma alternativa ao PET, ou seja, usar só goma, apesar de que isso é extremamente desconfortável e talvez não seja tão eficaz quanto o PET, porque a goma ela faz picos e não mantém uma concentração estável. Mas mais importante do que usar como alternativa ao PET seria usar concomitante ao PET. Então, usar a goma como resgate. Então, o paciente está usando adesivo de nicotina e mesmo assim ele sente vontade de fumar. Em vez dele pegar o cigarro, ele vai mascar uma goma de nicotina. Então, esse é o principal uso da goma de nicotina. Mas a técnica de uso é fundamental. Por quê? Não é um chiclete comum. Então, a goma de nicotina, ela tem que ser mascada por tempo suficiente até sair um gostinho que o fumante vai sentir da nicotina. Ela tem que ser mascada e a partir de então, ela tem que ser fortemente mascada e a partir de então, ela tem que ser deixada no sulco entre a gengiva e a mucosa jugal. E é lá que vai ser absorvida a nicotina. E aí, a partir do momento que ele parou de sentir aquele gostinho, aí ele tira de novo do suco, masca de novo, voltou a sentir o gostinho, coloca de novo no suco entre a gengiva e a mucosa jugal. O pico de concentração plasmática ocorre em 90 minutos e os efeitos adversos são principalmente gastrointestinais. Então, dispepsia, úlceras orais, dor de garganta, problemas dentais e hipersalivação. Qual que é a recomendação? Paciente que usa mais do que 25 cigarros por dia, você usaria uma goma de 4 mg a cada 1 ou 2 horas. Paciente que usa menos de 25 cigarros por dia, você poderia recomendar a goma de 2 mg a cada 1 ou 2 horas. Né? Então, lembrando que essa goma ela vai ser usada como resgate. Ele não precisa necessariamente mascar a goma a cada 1 ou 2 horas. Mas é que tem que existir esse intervalo de tempo entre uma goma e outra. Tá? E recomendar a redução gradual do uso após 6 semanas, isso ao longo de 6 semanas. A bupropiona é uma outra medicação muito interessante para o uso na cessação de tabagismo. Ela é uma medicação que inibe a recaptação de serotonina, dopamina e noradrenalina no sistema nervoso central. As contraindicações principais, e essas são muito importantes: história de convulsão, doença do sistema nervoso central, anorexia ou bulimia, uso de inibidores da monoaminoxidase e uso abusivo de álcool. A bupropiona ela diminui o limiar convulsivo, então é muito importante que essas contraindicações sejam perguntadas antes da medicação ser prescrita. Os principais efeitos adversos: sensação de boca seca, insônia, pesadelos, confusão mental, e isso acontece mesmo, pacientes que ficam desorientados, não sabem onde estão, para onde eles tinham que ir, quem eles são, acontece. Ansiedade, agitação, convulsões e hipersensibilidade. A posologia são 150 mg, uma vez ao dia inicialmente, por 3 a 7 dias.
E a partir, então, do 4º ou do 7º dia, você aumentaria para 150 miligramas 2 vezes por 12 semanas. 12 semanas seria o recomendado, pode ser que precise um pouquinho mais, pode ser que precise um pouquinho menos, mas em geral, via de regra, 12 semanas. E o que é importante? 2 coisas. O paciente tem que parar de fumar no 7º dia. Então, você inicia a bupropiona, já orientando o paciente que em 7 dias do uso da bupropiona, ele deve parar de fumar. E aí, então, continua a terapia medicamentosa com a dose dobrada, 150 miligramas 2 vezes ao dia. Em relação à dose dobrada, o que é importante a gente saber? Tem que existir uma diferença mínima de 8 horas entre um comprimido e outro. Porém, a bupropiona não pode ser tomada depois de 4, 5 horas da tarde, porque ela dá insônia. Então, o que a gente recomenda? Usa, por exemplo, às 8 da manhã e às 4 da tarde, tá? E aí você tem as 8 horas de diferença entre uma dose e outra e não extrapolou o horário que possivelmente levaria a insônias, a pesadelos. A vareniclina. Vareniclina o nome comercial dele é o Champix. Teve uma grande repercussão quando ele foi lançado, né? Ele de fato a gente vai mostrar que ele é de fato mais efetivo do que a bupropiona ou a terapia de reposição de nicotina isolada. A ação dele, ele é um agonista-antagonista do receptor nicotínico alfa-4 beta-2, que é o receptor onde a nicotina age, né? O que significa ele ser um agonista-antagonista? Significa que ele se liga ao receptor, não deixa a nicotina se ligar mais a ele e no momento que ele se liga nesse receptor, ele também provoca a liberação de dopamina em menor quantidade, mas provoca a liberação de dopamina também. Então ele funciona como um agonista-antagonista. As contraindicações. A principal contraindicação são distúrbios psiquiátricos graves. E os eventos adversos? Náuseas, pesadelos, depressão, agitação, pensamentos suicidas. Hipersensibilidade, incluindo síndrome de Stevens-Johnson, distúrbios visuais e síncope. Então, no caso da vareniclina, é importante descartar distúrbios psiquiátricos, principalmente por esse efeito colateral dele de levar a pensamentos suicidas. Então, qual que é a posologia? Quando você compra a vareniclina, você já compra um kit de tratamento, que já vem com já vem com a medicação para cada dia de tratamento, na dose correta. Então, como é que é feito? Você usa meio miligrama uma vez por dia até o 3º dia, meio miligrama de 12 em 12 horas do 4º ao 7º dia, e aí aumenta para 1 miligrama de 12 em 12 horas por 3 a 6 meses. O paciente tem que parar de fumar, ele deve ser orientado a parar de fumar entre a 1ª e a 2ª semana. É importante, ele tem uma eliminação renal, então pacientes com clearance de creatinina menor do que 30, deve ser reduzida a dose. Deve ser usado meio miligrama uma vez por dia até o 3º dia, e a partir de então, aumentado para 1 miligrama uma vez ao dia por 3 a 6 meses. Nesse estudo, publicado no JAMA em 2006, eles avaliaram a eficácia da vareniclina comparada à bupropiona e comparada ao placebo. Então foram, em média, 350 pacientes em cada grupo, e o que foi visto é o que eu falei antes, que a vareniclina teve uma maior taxa de abstinência em 9 a 12 semanas, em 9 a 24 semanas e em 9 a 52 semanas do que a bupropiona e do que o placebo. E o mesmo achado foi encontrado nessa meta-análise da Cochrane, mostrando que a vareniclina tem um efeito muito maior do que qualquer outra das substâncias quando comparado ao placebo. Então, maior do que a terapia de reposição de nicotina, maior do que a bupropiona, né? Ela tem, quando comparada ao placebo, um efeito maior. E também, quando comparada a vareniclina com a terapia de reposição de nicotina, a vareniclina foi mais eficaz na cessação de tabagismo, e a vareniclina versus bupropiona também foi mais eficaz. Ou seja, de fato, a vareniclina é
a medicação que leva a maiores taxas de abstinência. Mas é interessante que nessa mesma meta-análise da Cochrane, o que foi visto é que a eficácia, né, da vareniclina comparado à terapia de reposição de nicotina combinada, ou seja, o uso da terapia de reposição de nicotina em PET e goma, por exemplo, né, então duas formas de você repor nicotina, foi semelhante, né? Apesar de o odds ratio ainda um pouquinho maior no uso da vareniclina comparado ao odds ratio da combinação de reposição de nicotina versus placebo, o intervalo de confiança faz com que elas se tornem terapias, portanto, equivalentes. Então, qual que é a conclusão dessa aula? O que eu quero que vocês levem de mensagem para casa? O tabagismo é uma doença. É possível, sim, parar de fumar, e é isso que a gente tem que colocar para os nossos pacientes. É possível. Muitas vezes, na maioria das vezes, eles precisam de ajuda, tanto terapia comportamental quanto terapia farmacológica. E muitos pacientes vão precisar de 3, 5 tentativas para parar de fumar. É normal. A gente tem que continuar estimulando esses pacientes a pararem, a fazerem novas tentativas. A combinação de terapia cognitivo-comportamental com terapia medicamentosa aumenta as chances de sucesso da cessação de tabagismo. E a combinação de terapia de reposição de nicotina, PET com goma, é uma alternativa mais barata do que a vareniclina e com eficácia semelhante. Bom, espero que vocês tenham gostado da aula e eu me coloco à disposição caso tenham qualquer dúvida. Muito obrigada!